Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre plano e espaço. Então, a gente quer explicar o que é o plano R2, porque a gente tem os números reais, que são representados simplesmente por R, e a gente tem o plano, que é representado por R2, e o espaço, que é representado pelo R3. Então, o plano, ele intuitivamente é como se fosse uma folha infinita, tanto a largura quanto o comprimento dela. Não tem altura, não tem espessura, ok? Mas como que é isso matematicamente, né? Então, se a gente olha em termos de conjunto, que a Jane escreveu aí embaixo, o R2 ele é o conjunto dos pares formados por x e y, tais que o x e o y pertencem aos reais. Então, são os pontos, né, com coordenadas x e y, tais que x e y são reais. A mesma coisa para o R3, mas aí o R3 a gente tem uma entrada a mais, é x, y e z, tal que o x, o y e o z estão livres, eles pertencem aos reais. Aqui o R, ele é a reta real. Então, o plano XY, ele pode ser decomposto, né, igual o Pedro falou, em dois sentidos, em duas retas reais. A reta que é o eixo X e a reta que nós chamamos de eixo Y. Todas elas, os números são reais, que foram indicados aqui nesses conjuntos. Observe esses eixos, né? Eles têm uma orientação, né, Jane? A gente tem que colocar essa setinha e falando que esse é o eixo X e no Y a mesma coisa. A setinha está para cima e está escrito Y para a gente indicar o sentido de crescimento desses eixos, porque são retas, são infinitas para os dois lados, né? Então, como que a gente constrói o plano R2? A gente constrói pegando esses eixos de forma perpendicular e a interseção deles é o que a gente chama de origem, que a gente representa pela letra O. Então, Só acrescentando o que o Pedro falou, essa setinha dá o sentido de crescimento. Então, o eixo X cresce da esquerda para a direita e o eixo Y de baixo para cima, ok? Indicado pela setinha. ok, então como que a gente representa, né? A gente teve ali embaixo o ponto XY, né? Que pertence ao R2. Como que a gente representa isso geometricamente, né? Então, a Jane já está colocando ali um ponto XY, um ponto P igual a XY. Então, a gente projeta, né, ortogonalmente no eixo X, aqui, e a gente vai ter que essa distância aqui embaixo, ó, ela mede essa quantidade X, se o X for positivo, que é o caso, né? Então, se a Uhum. gente tem um ponto igual a P igual a XY, aqui vai ser X, e aqui vai ser o valor de y. A gente projeta ortogonalmente na reta y. Uhum. Aqui, olha, nesse exemplo, por exemplo, se cada quadradinho for uma unidade, por exemplo, esse ponto P, ele pode ter coordenadas, olha, o X é 2 e o Y 3. É um exemplo. Opa, a ordem importa. Sempre o primeiro é para o X e o segundo para o Y. E ainda, quais são as coordenadas da origem nesse plano R2? A gente coloca como sendo 0, 0, né? Que é É onde 0 a para o coisa, a X e 0 construção para o toda Y. começa. Exatamente. Ok. Esboça um outro ponto. Por exemplo, quais são as coordenadas desse ponto aqui, ó, Pedro? Que eu vou chamar de Q. Esse ponto Q, a gente tem que ele está, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né? A gente tem que aqui o y dele está aqui, o x dele está aqui em cima, olha, esse xzinho e esse yzinho, né? Uhum. Vamos contar os quadradinhos? Vamos contar. A gente tem aqui o x é 1, 2, 3, 4. Menos 4, então, porque está antes do zero. Então, é negativo ali, é menos 4, e o y é 1, 2, 3, 4, 5. É menos 5, porque está abaixo também do zero do y. Uhum. Ok. Uma outra coisa que a gente pode calcular é a distância, né, Pedro? Entre
2 pontos no plano XY. Então, vou colocar 2 pontos A e B aqui. E a gente calcula a distância entre eles, vai ser aqui, ó, vai ser o comprimento, né, desse segmento que liga A com B. Então, observa, o ponto A, a gente pode chamar ele, as entradas dele, de XA e YA. E o ponto B, a gente coloca como XB e o YB. Então, o que que seria a distância entre eles? Observa que se a gente traça um triângulo retângulo aqui, ó, a gente faz um traço, um segmento aqui paralelo ao eixo X e aqui um outro segmento paralelo ao eixo Y, a gente tem esse triângulo retângulo, né? E o tamanho, né, desse segmento AB é exatamente, né, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Uhum, Então, vamos só ver a questão das medidas, né, dos lados dele. Então, uhum, aqui em Y, a gente tem que esse ladozinho vale YB menos YA. Aqui, a parte de baixo, né, essa base, ela vale XB menos XA. Então, quando a gente vai olhar essa distância aqui entre A e B, deixa eu escrever assim, ó, uhum. distância de A e B, ela vai ser a raiz quadrada, né? A Pelo teorema hipotenusa de ao quadrado é Pitágoras, né? igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu já estou tirando a raiz, vou tirar a raiz também. Então, vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a distância, né, entre os pontos A e B. No R3 vai ser análoga, né, essa questão da distância. A gente daqui a pouco comenta. Bom, aqui no R3, só para ficar mais fácil, vou atrapalhar esse desenho, mas depois eu apago. A gente considera, aqui, olha, esse que eu estou chamando de verde, do plano R2, que é o plano XY, ele é um plano horizontal. E o eixo Z é uma dimensão a mais, que ele cresce para cima positivamente e a parte negativa dele é aqui para baixo. Então, é esse espaço que a gente vive, que tem 3 dimensões. Ele é o encontro, então, de três retas, né? Uhum. Três cópias de R, né? Que é a reta X, a reta Y, a reta Z. E ortogonalmente, né? Então, o X e o Y a gente pode pensar como se fosse o chão aí, né? E o Z é a altura. Então, a gente tem o encontro dessas três retas que são ortogonais entre si é a origem, que também para a gente vai ser o 0, 0, 0. Nesse caso, tem três entradas, né, Jane? Isso. Esse desenho aqui até lembra uma quina do chão com uma parede de uma sala, né? Que tem 3 Exatamente. dimensões. Inclusive, nessas 3 dimensões, olha só, a gente pode até enxergar as paredes da sala nesse desenho aqui de baixo. Olha, o chão é o plano XY, uma das paredes laterais é o plano XZ e a outra parede lateral é o plano YZ. Daqui a pouco a gente vai pegar pontos nesses planos que estão aí, né, para ver se tem alguma coisa especial, tá? Nesses pontos. Mas vamos continuar o tratamento lá em cima. Aqui nesse nosso desenho, a gente só representou a parte origem e as partes positivas de cada eixo x, y, z. Mas a gente pode colocar um pontilhado aqui, olha, porque o eixo x é uma reta. Então, é uma reta que está aqui, ó, no fundo da tela do computador para a frente da tela do computador. O eixo y cresce da esquerda para a direita. Então, a esquerda da origem ele é negativo e a direita da origem é positivo. E o eixo Z cresce de baixo para cima, debaixo da origem. Tipo assim, debaixo do chão é negativo e acima do chão a altura é positiva. Vamos representar então alguns pontos? Vamos representar. O que a gente pode fazer, por exemplo, vamos pegar o ponto, Jane, vou pegar P igual a 1, 1, 1. Vou pegar todos iguais primeiro, tá? Uhum. Então, a gente tem, ó, a primeira entrada é X, a segunda é Y e a terceira é Z. Então, vai ficar 1 do X, aqui 1 do Y, estou medindo aqui 1, e aqui do Z também tem 1.
E aí, Jane, como é que a gente conecta esses Nossa, pontos, né? vamos conectar. Vamos fazer o que a gente conhece do plano XY primeiro? Conecta Vamos, o a X e o gente, Y primeiro. eu vou conectar, vai ficar assim. Como está sob perspectiva, né? A gente É, faz paralelos aos eixos, lembra que a gente conecta? Aqui é ortogonal, está sob perspectiva, né? Então tá aqui o encontro, né? Do, do um com um. Esse ponto aqui, Jane, que era o que você queria, uhum. ele é quem, hein? Olha Se eu só, olho no XYZ, o Z dele está valendo zero, porque está exatamente no chão. ele tem Então, entrada um de X, um de Y e zero de Z. e a altura dele está nula, né? Uhum, Exatamente, ele é o 1, 0, que ele está no chão ali, né, do Z. E uhum. agora, como é que a gente faz para subir? Vamos Então, para aumentar a altura, subir, né? a gente vai ter que levantar essas paredes, né? Lá no plano, a gente faz os retângulos. Aqui, a gente faz paralelepípedos. Então, a gente tem que subir essas laterais aqui, subir onde está o ponto Q, para a gente conseguir desenhar, né? As paredes desse. Pronto, agora ficou. Ó. Tá vendo que formou um cubozinho, né? Nesse caso é um cubo, porque x, y e z são todos iguais. Então, esse ponto, a altura 1, ela tá aqui, ó, nessa parte de cima. Eu vou até mudar a cor. É esse ponto que está aqui em cima. Esse daqui é o ponto P. Ele tem um de x, um de y e um de z. Ele está Uhum. flutuando ali, né, na frente. Então, seguindo esse raciocínio, e se eu diminuísse a altura, Pedro? E se eu quisesse diminuir a altura, representar o ponto R, 1 e menos um, por exemplo? Um e menos um. Então você está querendo, ao invés de subir um, você está querendo descer um, né? E para o lado Tem- negativo do z. Então ó, a gente tem aquele ponto, ó, que está lá embaixo. Olha, quero Ups. aproveitar esse cubo para a gente poder comentar, por exemplo, esse ponto que está aqui em cima do eixo x. Quem que ele é? Bom, o X dele eu tô vendo que vale 1. O x vale um. Ele não tem nada do y, né? O y dele é zero e o Se eu z também tivesse é um Y zero. positivo, ele estaria para aqui, para a direita. Se tivesse o Y negativo, estaria para a esquerda. Então, o Y é zero. Legal. Exatamente, exatamente. E esse cara aqui, que é o amigo dele, porém que está lá no Y, ele tem, vamos ver, o X dele vale quanto? Vale zero, Zero. né? Aham. O Y dele vale um e ele está no chão, então o Z Uhum. dele vale zero. Isso, ótimo, bem lembrado. De modo geral, a gente pode inclusive falar que todos os pontos do eixo X, eles são do tipo x, zero e zero. Aí vai variando o x no eixo, no conjunto dos números reais. Aí a gente obtém todo esse eixo X no R3, né? Beleza, Analogamente, o eixo Y. Acho que eu vou escrever isso aqui embaixo. tá Lá bom. no R3, então o eixo X, ele é composto pelos números x, 0, 0, onde o x varia no conjunto dos números reais. O y é 0, ó, o y vai ser 0, y é 0, onde esse y é um número real. E o z? Qual a equação desse eixo z? A gente sempre tem coisas do tipo zero, zero e Z, né? Coisas que Uhum, estão em cima do Z são do tipo zero, zero e Z, tal que o Z é real. ok. Beleza, eu acho que com isso a gente pode discutir, a gente pode até fazer um outro ponto mais geral, mas vamos discutir Uhum, essas regiões, Jane, agora? uhum, Então, vamos. esse plano XZ aqui, imagina que eu pego um ponto P aqui no plano XZ. A gente observa, olha, quando a gente projeta aqui, né, as entradas, né, Paralela desse ao eixo X, paralela ao eixo Z. Aí você exatamente. Então, acha as componentes. exatamente. Aqui a gente tem o Zzinho, aqui a gente tem o Xzinho, né? Então, Uhum, esse ponto P, ele é um X, alguma coisa de Y e Z.
né? Alguma coisa de z, que é essa alturazinha dele. Mas e o y? Quanto que ele vale aí? Coisas que Ó, estão nessa y parede, né? aqui ele está crescendo nessa setinha e a parte negativa está indo para baixo. Então, parece aqui nesse desenho que o plano está passando até pela origem, né, do sistema. É, exatamente, está Então, o passando y pela aqui origem. vale zero. O y vale zero, exatamente. Se a gente pega um ponto que está aqui nesse plano do chão agora, então a gente traça os segmentos, né, paralelos aos eixos, as projeções ortogonais aqui, a gente vai chamar esse de quê? A gente vai ter um xzinho, um yzinho e o z, que é alguma O z coisa de vale z. zero, O né? z vale zero. Então, esse ponto Q, ele é x, y e zero. Analogamente, se a gente pega alguma coisa naquela outra parede lá, vou chamar de PQR. Esse ponto R, ele tem alguma coisa aqui, olha, de y, aí alguma coisa aqui na altura z, e o x dele é quem vale zero. Então, ele tem 0, y e z. Então, Eu, aí a gente está identificando os três planos principais, né, que existem lá no no espaço R3, R3. isso mesmo. Vamos fazer um ponto geral, já? Vamos pegar algo com alguma coisa negativa também. Então, toda Vamos. vez que a gente coloca o pontilhado, a gente indica a parte negativa, tá bom? Então, aqui, olha, a parte para baixo é o eixo Z negativo, o eixo Y e o eixo X positivo. Vou pegar um ponto P, Jane, que é, deixa eu ver, é -2, ó, x está negativo, é 1 e 3. Tá bom. Uhum. Então vamos lá. O x, ele está no -2. 1, 2, pelo menos um pouquinho. O y a gente tem 1 e o z 1, 2 e 3. Ok, a gente tem que conectar essas coisas, né, agora. Então, primeiro vamos conectar o -2 com 1, né? Então, a Uhum. gente tem aqui o -2, Então, no plano XY, que é o chão, isso, o que é Pedro o vai achar chão. o ponto -2 e 1. E, por enquanto, -2, 1 e Z igual a zero, Isso, né? -2, 1, tá aqui, ó. Então, traça aí uma paralela ao y e uma paralela ao x aqui, para achar esse -2, 1. Aí agora a gente tem que completar, né? A gente está com a base, né, do nosso paralelepípedo. Agora a gente tem que subir. Vamos conectar, talvez, o 1 com o 3 também. Vamos conectar o 1 com o 3 do Z. Aqui, pronto. A gente tem uma das faces, né? A mesma coisa. Isso, obrigado, Jane. De nada. Isso, muito que bem. Então, o ponto, ó, -2, 1 e 3, ele é aquele ponto ali. A Jane traçou o -2, 1, 0, né? Para a gente estar no chão. E você sobe 3 unidades para cima. Esse daí é o -2, 1, 3. Ah, isso que eu já ia falar, que sempre a gente pode fazer, olha, o Y aqui vale 1, o X vale -2, então a gente traçou esse ponto. -2, 1 e 0. E aí, olha, a gente, na direção do eixo Z, a gente andou 3 unidades positivas. Então, a gente identificou o ponto desejado. Ok. Lá no R2, a gente achou a fórmula de distância. Se A é um ponto que tem coordenadas XA e YA, e B é um ponto que tem coordenadas XB e YB, nós calculamos a distância de A até B como sendo a raiz quadrada de B, B menos A, né? xb menos xa ao quadrado. Então, YB menos YA dentro da raiz. Só que agora a gente está trabalhando na R3. A gente vai incluir uma terceira componente, que é a YA, a ZA e a E a ZB. ZB.
O efeito disso aqui na fórmula, aqui é mais também, né? É acrescentar um ZB menos ZA ao quadrado dentro aqui da parte da raiz. E essa relação pode ser provada aplicando 2 vezes o teorema de Pitágoras, análogo àquela demonstração que foi feita para o plano.